Digimon Tamers, Digimon Tamazu. É a terceira temporada da série de animação japonesa Digimon. Produzida pela Toei Animation, a história não tem relação com as temporadas anteriores, Digimon Adventure e Digimon Adventure 02, porque a maior parte da trama se passa no mundo humano e é baseada em um jogo de cartas colecionáveis. A série foi sucedida por Digimon Frontier e a temporada mais avaliada positivamente pela crítica em todo o mundo, obtendo as melhores notas também em sites de avaliação qualitativa, como no Internet Movie e Database 1, e no Metacritic 2, por causa de sua estrutura, fundamentação, texto e roteiro, conhecida por sua capacidade de interagir com jovens e crianças através de metáforas que retratam problemas sociais através de seus personagens, tais como a depressão, abandono familiar, feminismo e a agressão familiar. A temporada é bem mais madura que as anteriores e também as suas posteriores, ganhando um tom mais adulto, porém não menos infantil. Explora assuntos como mecânica quântica, física química, computação e tecnologia da informação. Deu outra cara para o Digimundo, mostrando que o espaço paralelo ao nosso, criado a partir dos dados da rede de comunicação, podem ser bem mais perigosos, e por fim explicou em detalhes como surgiram os Digimons e que os criou, com revelação de datas. História. GTK-Past.svg aviso. Este artigo ou seção contém revelações sobre o enredo. A história se passa no oeste de Shinjuku, em Tóquio, onde Digimons são popularmente conhecidos através de jogos de cartas, videogames e série de TV. Assim como nas temporadas anteriores, como Digimon Adventure e Digimon Adventure 02, cuja história também se desenrola em lugares de Tóquio como Odaiba, Tamashi e Karigaoka. Os Digimons não eram conhecidos na realidade e eram vistos como criaturas estranhas e levadas como coisa de criança. Os Digimons, monstros digitais, são programas primitivos de computadores, antigos modelos de inteligência artificial que foram esquecidos dentro da rede na década de 80 e foram evoluindo com os dados soltos dentro da internet. Eles, por instinto selvagem, lutam uns contra os outros para absorverem os dados do oponente para evoluir sua forma. As antigas formas de inteligência artificial são resultado de um projeto iniciado nos anos 80 por um grupo de estudantes e logo depois fechado por falta de condições financeiras. Desde então, esses dados esquecidos têm crescido dentro da rede junto das informações jogadas na internet, que ganhou força nos anos 90 formando os Digimons. No fim dos anos 90, esses Digimons dentro da rede começaram a ultrapassar a barreira dos dois mundos, aparecendo no mundo humano através da materialização orgânica de seus dados e assim começando os primeiros ataques de Digimons na Terra. Para cuidar desses casos, foi criada uma organização governamental chamada Hypnos, responsável por monitorar a movimentação dos Digimons, chamados por eles de selvagens, dentro da rede para nosso mundo. The Ark, o Digivice usado em Digimon Tamers. O personagem principal é Takato Matsuda, um garoto de 10 anos que tem uma vida normal e é fanático por um jogo de cartas de Digimon. Tudo começa quando ele encontra em meio às suas cartas de Digimon um misterioso cartão azul que se transforma no seu Digivice The Ark, um aparelho arredondado com um leitor de cartas ao lado. Quando Takato passa no leitor desse Digivice o desenho do Digimon que ele criou, nasce Guilmon, um Digimon feito das informações do desenho de Takato. Até então, Takato nunca imaginou que Digimons poderiam existir. É como se ele estivesse vivendo uma fantasia. Ele nem imaginava que existiam outros Digimons vivendo nesse mundo até que conhece Genryalei Ruki Makino. Ruki é uma menina fria e orgulhosa que possui uma Digimon chamada Relamon. Ela acredita que Digimons são ferramentas de batalhas e que as lutas são sua essência. Genryalei é um garoto de 10 anos bastante maduro e inteligente. Seu Digimon parceiro é o Terriermon. Ele acredita que Digimons não têm a necessidade de lutar como criaturas selvagens no mundo real da mesma forma que acontece no mundo digital. Ele acredita que Digimons podem ser amigos dos humanos, ou seja, exatamente o oposto de Ruki. No início há muitos desentendimentos entre eles, mas Digimons começam a aparecer no mundo real para atacar os humanos. Então, para evitar os ataques desses Digimons selvagens, eles deverão passar por cima de suas diferenças e lutar ao lado de seus Digimons para protegerem sua cidade. O primeiro Digimon sem domador que conhece é Columon, que misteriosamente tem o poder de evoluir os Digimons que estejam próximos. Eles depois conhecem Impimon, um Digimon que não gosta de dirigir treinadores e gosta de mexer com eles, mas escondia um motivo pessoal que o fazia agir dessa maneira.
Logo, eles descobrem que tudo isso é mais complicado do que parece e que isso é perigoso, que envolve até mesmo organizações poderosas do governo como a Hypnos, GTK-Past.svg aviso. Terminam aqui as revelações sobre o enredo, o desenvolvimento dos personagens dentro da série. Editar código-fonte. A série é dividida em 2 arcos. O primeiro se passa aqui no mundo real e eles estão se conhecendo e lutando contra Digimons selvagens que aparecem aqui e essa primeira parte dura até a metade da temporada. Este período é separado para que o telespectador possa entender melhor a personalidade de cada personagem e conhecer seus problemas e conflitos pessoais e sociais. Porém, a partir da segunda metade, eles decidem ir ao Digimundo atrás de um Digimon Deva que captura o Digi-Intelecto Kulomon para poderem resgatá-la, culminando em um total clímax. Digimon é uma série conhecida por prezar muito seus personagens, fazendo com que eles tenham um desenvolvimento pessoal dentro de um todo, podendo sofrer crises de personalidades e reformulações de caráter. Mas a fórmula usada anteriormente era que isso fosse acontecendo através do desenrolar e assim no último capítulo teríamos personagens completamente mudados e mais maduros. Em Tamers esse primeiro arco está separado para conhecermos e identificarmos com os personagens. E isto é bom, porque quando eles decidem ir para o Digimundo eles já estão completamente maduros. Takata era uma criança completamente diferente dos anteriores que foram chamadas de líderes. Ele não acreditava em si mesmo, não tinha iniciativa, era medroso e era muito comum. Mas com o passar da história vemos ele se tornarem um menino decidido, corajoso e valente que não tem mais medo e confia em si mesmo e sem precisar que alguém exploda dizendo para ele seus erros e no que ele precisa melhorar. Fórmula muito usada nas temporadas anteriores. Tudo acontece de forma muito natural. Ele nos passa a lição de acreditar em si mesmo, pois ele acreditou tanto que até criou seu próprio Digimon. Lei fazia simplesmente o papel da pessoa mais calma, mais leve e responsável do grupo. Não era um nerd, mas tinha sua inteligência. Não gostava de violência e muitas vezes se mostrou muito preocupado com a segurança das pessoas. E seu Digimon era justamente o reverso dele, brincalhão, despreocupado e que não gostava de obedecer, criando uma subjeção, que nos faz pensar até onde se deve ser super responsável ou até onde se deve ser super brincalhão. Lei, com base em sua teoria de segurança, chega a desprezar as Digi-evoluções de Terriermon, por causa do uso da violência. O mais irônico era que Gargomon possuía armas e ela precisava justamente de suas armas para poder batalhar contra os inimigos da turma, ou seja, algo que expressa a violência. Mas no decorrer das coisas, vemos Lei deixar de lado um pouco toda essa paz interior que ele buscava não perturbar, ainda mais quando ele se sente responsável em proteger sua irmã que acidentalmente vai parar no Digimundo. Então aí sim, o personagem entra num cúmulo de coragem e bravura que chega a ser prejudicial aos seus amigos. Isso simbolizaria o estresse acumulado pelo garoto no rolar da história e com toda esta bravura ela estaria desabafando seus sentimentos, gritando para todos o que ele quer. E isso ajuda, já que o personagem ensina uma lição que tem a ver com o entendimento. O entendimento de que às vezes precisamos entender que medidas duras precisam ser tomadas. O que, ou Rika, começa a temporada diferente de todos os demais. Nos primeiros capítulos a vemos como uma garota forte, decidida e que não teme nada, que trata Digimons como objetos e não sente a menor pena de matá-los, diferente de qualquer personagem feminina que a série já nos havia apresentado. E isso reflete em sua Digimon, Renamon, que também manifesta um lado mais sério e maduro perante os outros. Mas no decorrer percebemos que essa fortaleza toda de Ruki não passava de uma fraqueza que ela tinha dentro de si mesma, ou seja, ela criou toda essa personalidade para poder esconder todos os seus sentimentos mais vulneráveis. Ela tem uma história mais complexa, afinal ela desenvolveu essa personalidade toda pelo fato de que seu pai a renegou como filha, pelo simples fato de ser uma garota, e com isso ela acaba amorado com uma mãe solteira e uma avó bem moderna. E isso tudo culminou em uma garota meio masculinizada e fria, talvez para poder chamar a atenção de seu pai, mas tudo isso acabava atrapalhando na sua relação com sua mãe, criando uma barreira entre as duas, barreira que ao passar dos episódios vai se acabando e elas vão se tornando cada vez mais íntimas e próximas. Vemos Ruki se tornar mais amorosa e parar de pensar em si mesma, a partir de que ela entende que os Digimons também são seres e entende que Renamon é sua amiga. Até o momento em que ela e Renamon decidem cometer um quase suicídio para salvar seus amigos se jogando dentro do corpo do inimigo, nascendo assim sua biomerge. A lição que ela nos passa é sobre nada mais nada menos que o amor, pela família,
pelos próximos e pelos amigos. Psicologia é retratada dentro da série. Com certeza o maior desenvolvimento dentro da série parte a partir da personagem Juri Kato, que nos é apresentada a início como garota que usava um fantoche para se comunicar com seus amigos e possível afeição amorosa de Takato. Mas eles eram muito infantis ainda e não compreendiam isso. No decorrer dos episódios nós vemos que a história da garota vai bem mais além do que imaginávamos. A sua história é mostrada de forma bem cautelosa, para não assustar o público infantil para qual a série é voltada, mas um adulto perceberia facilmente o que se passa na vida da garota. Pois bem, Kato perdeu a sua mãe bem cedo, e pelo que entendemos todos ao seu redor a fazem aceitar isso da pior forma possível, sem palavras de carinho, sem amor, sem afeto, um pai que claramente se mostra agressivo, vivendo em um ambiente conturbado, tendo que servir de garçonete no bar de seu pai e atender homens bêbados. Como se não bastasse isso, ela ainda perde seu parceiro Digimon Leomon, que foi morto e absorvido por Beelzebumon na sua frente. A partir daí Kato se torna estranha, fria, e incapaz de responder às questões, pensar ou comer. A tristeza afaga sua alma, até que Dereaper a usa para estudar os humanos, aproveitando de sua tristeza interior e seu estado de espírito fraco e debilitado, chegando a aprisioná-la. Lembrando que Dereaper só quis destruir a raça humana por perceber como os humanos eram maus, pela forma que Kato era tratada por todos ao seu redor. Aqui temos um período bem tenso, a ponto de ouvirmos a personagem desejar a morte, e que se sente inútil para continuar a viver. Forte para uma criança ouvir. A personagem consegue se livrar disso tudo, graças ao amor e carinho que conseguiu receber de seus amigos, do apoio e do arrependimento de seu pai. Kato é uma clara metáfora para explicar a depressão e de fato como ela acontece dentro de uma pessoa. A começar pela culpa, o peso da responsabilidade que a garota de 10 anos tinha de carregar. O fantoche, que era usado para expressar a falta de atenção que a menina carecia. Simplesmente perfeito, um personagem para explicar o que é a depressão, o que ela faz com você e como sair dela. A temporada também é conhecida por desenvolver os Digimons também, e talvez o caso mais notório seja o caso de Beelzebumon, que representa a metáfora sobre pecado e redenção através de sua história. Se olharmos pela demonologia, ele seria o demônio da gula, Beelzebu. Exerce seu papel dentro da série para explicar até onde a ganância pode levar alguém e como ela paga por isso. Por causa de seus domadores inexperientes e ainda prematuros demais para entender o que era ter um Digimon, Impimon se torna alguém revoltado com os humanos, e se vê invejado ao perceber que Renamon, Terriermon e Guilmon possuem de uma boa relação com seus domadores, e conseguiam evoluir. Passamos o primeiro arco todo escutando o personagem gritar aos ventos que ele quer ser forte, já metaforizando a ganância, e vivendo a dualidade entre ser ou não ser amigo daqueles que ele tanto invejava, hora ou outra ele queria, mas logo sua gula pelo poder o afastava novamente deles. Ao chegar no Digimundo ele vende sua alma para um dos grandes seres sagrados pelo poder, mas na condição de que ele deveria matar todos os domadores que ali estavam, no caso Takato e seus amigos. Sem pensar duas vezes, já transformado em Beelzebumon, ele parte para mostrar seu poder para qualquer ser que encontrar, matando sem pena ou dó. A cada passo mais frio e sedento por mais poder, seu ápice chega ao limite quando ele mata Leomon e o absorve na frente de Kato, e então ele perde a luta pela revolta e ódio de Takato. A partir daí vemos Impimon novamente fraco e quase morto. Antes de voltarem para o mundo real, Renamon e Hulk insistem em querer salvá-lo, e quase ficam para trás na tentativa de encontrá-lo. Vendo a misericórdia de suas amigas, ele percebe como foi idiota e até onde ele havia sido levado pela ganância do poder. Porém vemos que as coisas não são apenas isso, pecar e se arrepender. Depois disso uma série de consequências acontece, para que ele possa ser perdoado, e uma delas é o que acontece a Kato. Sim, Beelzebumon sofre ao perceber que não consegue salvar-lhe, que ela não o vê como herói, mas sim como o Digimon que matou o Digimon dela. E então ele se mostra um ser comum na busca pela redenção ao tentar inúmeras vezes salvar Kato, como se fosse um pedido de perdão. Esse personagem metaforiza perfeitamente o que é pecado e redenção. 3. Dereaper. Dereaper, a ceifeira ou o matador. 1. É um corpo ou massa, que não possui inteligência, nem mesmo pensamento ou memória. Apenas sabe-se que sempre que esta massa de dados irá passar sempre para realizar uma formatação, quando o Digimundo, ou outros mundos paralelos à Terra estejam superlotados. A grande tristeza de Juri Kato,
atraiu a personalidade que quis investigar os humanos através dos sentimentos da garota, tendo uma conclusão destrutiva do ser humano, através de todos os problemas familiares dos quais Catu havia passado. E vilão foi retirado da Terra através da força de um campo magnético, com a física e levado para uma outra dimensão, já que ele não poderia ser destruído.